Bem-vindos a mais um vídeo da carteira do Cauê. Se você já é holder... Bem-vindos a mais um vídeo da carteira do Cauê. Se você já é holder raiz, clica aqui no curtir, porque isso me ajuda muito ao YouTube entregar mais o nosso vídeo para mais e mais pessoas. Lembrando que o Cauê é meu filho, que tem agora 1 ano e 2 meses, e eu invisto aqui publicamente para ele. Todos os meses eu aporto R$250, mostrando como a estratégia Buy and Hold funciona, como o poder dos juros compostos funciona ao longo do tempo. Claro que a gente está mal no início aí da carteira do Cauê. Minha meta aqui é eu tornar ele milionário bem antes ali dos 30 anos, e logo ele já vai estar do meu lado aqui fazendo os vídeos juntos, tomando as decisões junto comigo. Bom, pessoal, sem mais delongas, então vamos para a tela, para a aplicação aí que a gente vai fazer esse mês, para o aporte desse mês, e mostrar como é que está a carteira aí, como ela vem se comportando ao longo dos meses desde que a gente começou. Bom, estamos aqui na tela já olhando a planilha de liberdade financeira do Seja um Holder, né? E por que eu gosto de mostrar essa planilha, pessoal? Porque aqui a gente consegue ver as projeções que a gente fez, né, lá no início, quando a gente começou a fazer a carteira, e como a gente está nesse momento. Então, se a gente for ver aqui na planilha, a gente consegue ver que no primeiro ano de investimento, investindo R$250 por mês, a gente teria um patrimônio de mais ou menos ali R$3.160, o que geraria, se for pegar algo em torno de 8%, os dividendos anuais em torno de R$252. Só que na realidade já está bem diferente, pessoal. Qual é a nossa realidade hoje, né? Nós não estamos com R$3.160, nós estamos com R$4.162. E o que se deve a esse aumento, né, de praticamente não, de R$1.000 aí acima das nossas projeções? Duas coisas, pessoal. Primeiro, né, a rentabilidade, que eu vou mostrar para vocês, porque aqui eu estou vendo um cenário de 10% ao ano. E também outra coisa que eu vou mostrar para vocês nesse momento, que são os proventos. Como você pode ver, lá no início a gente começou a investir R$250. No mês seguinte, o Cauê já recebeu R$1,70 de dividendos. Então, meu aporte não era mais os R$250 que estão aqui, e sim R$251,70. E isso foi aumentando ao longo dos meses. Então, se a gente for ver agora, nós temos na nossa conta R$272 para investir, que é os R$250 do aporte, que é o que saiu do meu bolso, e mais R$22 de dividendos, que foi uma sobra que nós tivemos aí do mês anterior, mais os dividendos que foi recebido esse mês. Então, no mês 9 agora, nós já recebemos R$15,07, mês passado nós recebemos R$17,42. Isso é a bola de neve funcionando na prática. Então, nós temos aí 11 meses de investimento, já estamos muito acima do valor que a gente estipulou na nossa planilha, e recebemos um total nesse período já de R$142 em dividendos. E aqui embaixo, pessoal, é legal que a gente consegue ver o Yield on Cost. O que é o Yield on Cost? É o quanto de dividendos a gente está recebendo sobre o preço que a gente pagou a ação. Por exemplo, né? Você pode ver que Bradesco e Kepler está muito parecido, Dividend Yield com Yield on Cost. Por quê? Porque nós estamos com uma rentabilidade praticamente no 0 a 0 nessas duas empresas. Agora, Sanepar, que a gente está com uma rentabilidade muito alta, acima de 30% nesse período, a gente vê que o dividend yield da empresa é 4,4%, porém, como a gente tem uma rentabilidade grande já nessa empresa, o nosso yield on cost, o nosso dividend yield está em mais de 6%, o que mostra justamente essa questão do longo prazo, que além do ganho da rentabilidade, a carteira do Cauê, que é focada em dividendos, vai fazer com que o nosso dividend yield seja muito maior ao longo do tempo, obviamente, do que o dividend yield que a empresa vai apresentar naquele momento. Por quê? Porque a tendência é que, investindo em boas empresas, claro, a gente tenha uma rentabilidade bem atrativa ao longo do tempo, fazendo com que o Yield on Cost fique um valor bem legal, bem alto. Nos fundos imobiliários é a mesma coisa, a gente consegue ver aqui o Dividend Yield e o Yield on Cost, tá? A gente até consegue ver que os fundos imobiliários a gente está com o Yield on Cost um pouco mais baixo, né? Os fundos acabaram sofrendo, agora recentemente a Selic voltou a subir 0,25%, e os fundos, né, obviamente, é natural isso, tem que entender, que eles vão dar uma queda, mas é 100% normal, a gente aqui está focando no longo prazo. Então a gente vê que a gente tem um yield cost bem interessante em todos os ativos, né? Os proventos vêm aumentando, o mês que mais ganhamos foi no mês 6, que chegamos a ganhar R$32 em um só mês, né? E a carteira do Cauê começa a tomar forma, né? E começa cada vez retornar um valor mais atrativo. Quando a gente vai ver como é que nós estamos aqui frente à nossa rentabilidade, pessoal, a gente consegue ver aqui
que estamos com uma rentabilidade de, deixa eu subir aqui, 18, deixa eu ver se está desde o início, vou pegar aqui desde o início, uma rentabilidade, pessoal, de 22,86%, contra apenas 11,95% do CDI, então praticamente o dobro aí que o CDI. Quando a gente vai comparar com outros benchmarks, por exemplo, com a inflação nesse período foi de 4,61%, nos dando aí um ganho real, né, de 18,24%. Se comparar com o índice Bovespa, também estamos à frente, Bovespa com 16,51%, e obviamente, pessoal, a poupança, nem se fala, poupança lá em 4,82%. E aqui tem um fato bem interessante que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Percebam que a poupança, ela rendeu desde que a gente começou com a carteira do Cauê, 4,82%. Se a gente for ver a inflação nesse período, cadê o IPCA? Ela foi de 4,61%. Então, se você que está aí me assistindo tem dinheiro na poupança, saiba que nos últimos 11 meses você praticamente não ganhou nada de dinheiro, porque o seu lucro real, né, o seu retorno real foi praticamente 0 a 0, porque a inflação, o quanto de inflação que teve nesse período foi praticamente a mesma coisa que o rendimento da poupança. Então, por isso, pessoal, a gente fala que poupança, muitas vezes você está perdendo dinheiro, você acha que está ganhando uma rentabilidade, mas se for descontar a inflação, você está perdendo dinheiro. Então, se você ainda tem dinheiro na poupança, pelo amor de Deus, já passou da hora de você aprender a investir para parar de perder dinheiro e começar a ter uma rentabilidade muito maior. Perfeito? Os proventos aqui eu já mostrei para vocês, pessoal. Então, vamos para a planilha agora de alocação do Cauê, tá? Na planilha de alocação do Cauê, a gente vê que o que está mais para trás aqui são os fundos imobiliários, né? Está praticamente meio a meio, né? 52% ali em ações e 47% em fundos imobiliários, então até a planilha me diz para comprar fundos imobiliários. E dentro dos fundos imobiliários, pessoal, a gente vê que o que está mais para trás é o XPLG11. E tem uma questão bem interessante aqui. Deixa eu mostrar para vocês. O XPLG11, pessoal, deixa eu mudar aqui. Ele caiu muito nos últimos dias, tá? Então, por exemplo, ele está com preço do VP de apenas 0,9. Claro que a gente tem que entender também que nos fundos imobiliários, né, pessoal, quando a gente fala de fundos de tijolo, o valor patrimonial, que é os imóveis deles, eles são corrigidos apenas uma vez ao ano, né? Então, uma vez ao ano é feito toda a reestruturação ali dos imóveis, é visto o valor de mercado deles, aí é corrigido o valor patrimonial do fundo, tá? Então tem que ter essa clareza, tá? Mas o XPML11 passou também recentemente com um problema com a Dia, né? Com a empresa Dia, que é uma empresa que tem aí alguns galpões logísticos alugados do XPLG11 e a empresa está passando uma situação bem complicada, inclusive atrasando aluguel. Então isso fez também com que o fundo seja impactado, tá? Algumas questões que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente vai ver aqui, por exemplo, no Fundamentei, desculpe, da onde vem aí a receita e distribuição do fundo, a gente vê que 19% é de outros fundos, tá? Só que tem que ter um cuidado aqui, pessoal. Por isso é sempre bom ver o relatório, tá? Isso aqui não é que esteja desatualizado, mas ele conta aqui outros fundos imobiliários, outros galpões logísticos, na verdade, como se fossem fundos. Então, quando a gente vai ver aqui o relatório do fundo em si, por exemplo, a gente consegue ver que sim, 90% está em imóveis, tá? Não está em outros fundos. Então, tem que ter esse cuidado aqui. Tipologia dos contratos, típico e atípico, tá? Então, aqui nós estamos dentro do relatório gerencial do fundo. É importante a gente sim acompanhar e dar uma olhada sempre nisso aqui para ver a evolução do fundo. Por mais que ele tenha, pessoal, tenha tido aquele problema com a Dia, né? A gente vê que o fundo ele tem vários locatários, então ele não está extremamente exposto a um locatário só, de modo que possa impactar de forma muito abrupta a sua receita, tá? Então aconteceu esse problema recentemente, isso aí linkado com novo aumento da taxa de juros também fez o setor como um todo sofrer um pouco mais, então a planilha ela sempre diz ali para aplicar, para comprar o que ficou mais para trás. Então dentro disso a gente está comprando um excelente fundo, que na minha concepção esses problemas atuais que aconteceram não são nada tão preocupantes, tá? Teve uma certa demora também do XPLG11, tem uma certa demora a alocar os recursos que eles tiveram com a última emissão de cotas, isso pode ocasionar por vários motivos,
mas eu não vejo isso como sendo um problema assim que vai fazer com que eu ligue um alerta para esse fundo. Eu gosto muito dele, tá? Ele tem uns vencimentos contratos, a maioria longe, então metade dos contratos ali é 2029 para cima. Tá? Então, se for pegar os próximos 2 anos, é apenas 14% dos contratos, né? Ele está na menor vacância aí dos últimos anos. Então, se for pegar, aqui só mostra os últimos 12 meses, tá, pessoal? Mas se for pegar um histórico maior, ele está com uma das menores vacâncias de toda a sua história, então de apenas 1,8%, né? Como a gente pode ver aqui, quando a gente vai ver a porcentagem da receita imobiliária, a gente vê que Via Varejo e Leroy são as que têm a maior percentual, mas quando a gente vai ver aqui para a porcentagem de área construída, a Leroy é a que tem mais porcentagem de área alugada desse fundo imobiliário, tá? Então, como eu falei, é um fundo extremamente diversificado, eu gosto muito dele, tá? Ele tem aí grande parte na região da Grande São Paulo, tem até aqui no Rio Grande do Sul, também tem galpão logístico, e a região de Minas, 7%, tem um pouco ali no Rio de Janeiro e também em Santa Catarina, tá? Então, eu gosto muito desse fundo imobiliário, é um fundo que eu invisto há muito tempo já. Aqui a gente consegue ver então os galpões logísticos, são galpões de qualidade, e a gente pode ver aqui grande parte dos galpões, a participação do fundo é 100%, tá? Então tem apenas aqui 3, se eu não me engano, que não é 100%, isso, que é esse aqui que está para o Mercado Livre, este aqui, e este aqui. Ó, pessoal, esse aqui é HGLG, que é outro fundo, né, imobiliário também, então tem participação de 49% neste fundo aqui, perfeito? O que eu vou fazer esse mês então, pessoal? Como eu comentei, eu estava, na verdade, pensando muito o que eu ia fazer, tá? Nesse momento aqui a gente está, como eu mostrei para vocês, com 3 fundos imobiliários, 3 ações dentro do portfólio, e eu estava pensando seriamente em investir em mais um ativo, tá? Mas eu ainda não vou fazer isso, tá? Ainda naquela linha que eu sempre comento com vocês de aumentar a exposição em empresas, né, ter um valor mais relevante, eu vou seguir a planilha aqui e investir no que ficou mais para trás, tá? Tanto no fundo imobiliário quanto em uma ação também. Não vou ainda aumentar o número de ativos dentro da nossa planilha, tá? Então, vamos aqui para Rico, vamos no Home Broker da Rico. Estamos aqui dentro do Home Broker. Então vamos colocar de XPLG11. Ok, lembrando pessoal que a gente tem R$272, tá? Com 11, então vamos conseguir comprar aqui 2 cotas. Vou colocar assinatura eletrônica. Colocar mercado, tá pessoal? Comprar 2 cotas a mercado. Ordem executada. Então nós compramos ali por R$ 99,80, mais ou menos, então deu em torno de R$200, ainda sobrou em torno de R$ 72, que é o que a gente tinha. Opa! Vamos atualizar aqui na nossa planilha primeiro, pessoal. Então XPLG11 a gente passa a ter 8 cotas nesse momento e temos R$ 72. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou usar esses R$ 72 e comprar Bradesco, que é o que está mais para trás dentro da nossa alocação ideal aqui das ações. Então vamos para o Home Broker, BBDC3F, né, porque eu vou comprar um número que não é múltiplo de 100, então tem que ser fracionado. Tenho mais ou menos ali R$ 72, vamos ver, vai dar 5 ações do Bradesco. Comprar, ordem executada, ordem comprada, ainda me sobrou mais ou menos uns R$ 6, R$ 7, pessoal. Deu 6, né? 63, ainda me sobrou ali mais ou menos R$ 6 na conta, e isso vai ficar, pessoal, para o aporte do mês que vem. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Mais um aporte do Cauê, eu mostrando na prática como é que funciona a estratégia Buy and Hold. A gente consegue ver que a gente está com um excelente resultado, muito à frente até das nossas expectativas iniciais lá, mas é mal o início de uma carteira. A gente sabe que o período aí de 11 meses, um ano, que é o que a gente está fechando agora, é um período muito curto ainda quando a gente vai falar da nossa estratégia.
quando a gente vai pensar no longo prazo. Obviamente, o longo prazo ele é acima de 5, 10 anos, que aí sim a gente consegue ter um resultado consolidado muito maior. Mas mostrando aqui que mesmo em pouco tempo, quando a gente faz as escolhas certas, quando a gente começa a montar uma carteira bem estruturada, a gente já consegue ter visualmente resultados muito atrativos, e aí meu filho com certeza está aí no caminho de construir um excelente patrimônio. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilha, né, com os amigos de vocês e comenta aqui embaixo o que estão achando dessa série da carteira do Cauê. Valeu!